Gog e Magog são dois nomes que evocam uma das batalhas mais significativas na escatologia bíblica, embora apareçam em poucas passagens. Esses nomes têm grande importância nos contextos proféticos do Antigo e do Novo Testamento. Quando se menciona Gog e Magog, muitos associam diretamente aos eventos descritos no Apocalipse, esquecendo que essa expressão também é originária do Antigo Testamento. De fato, há diversas interpretações sobre o que exatamente significam essas figuras na Bíblia, gerando debates entre os cristãos ao longo do tempo. Por exemplo, para alguns, Gog e Magog representam nações específicas, como Rússia, China, Irã e Índia, que se levantarão contra Israel no fim dos tempos. Outros, por outro lado, entendem que a expressão se refere a poderes simbólicos ou arquétipos do mal universal, que se opõem a Deus e ao seu povo ao longo da história. Mas como podemos compreender Gog e Magog na Bíblia? Que papel esses nomes desempenham no cumprimento das profecias escatológicas e qual é o significado de sua derrota definitiva? Este vídeo irá explorar essas questões. Para começar, é importante observar como Gog e Magog são mencionados no Antigo Testamento. Magog aparece pela primeira vez em Gênesis 10, 2, como o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Já Gog é citado pela primeira vez como um Rubenita, filho de Semaías, em 1 Crônicas 5:4. No entanto, é no livro de Ezequiel que esses nomes ganham destaque, especialmente nos capítulos 38 e 39, onde se encontram em um dos discursos proféticos mais marcantes do Antigo Testamento. Ezequiel descreve Gog como o líder de Magog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, que formará uma aliança contra Israel. No livro de Ezequiel, Gog é retratado como um líder militar, enquanto Magog representa o território de um povo. A profecia descreve um ataque maciço de Gog contra Israel, com um cerco em grande escala envolvendo exércitos de diversos povos, como Meseque, Tubal, Pérsia, Líbia e Etiópia. Contudo, Deus intervém de maneira direta, trazendo um juízo severo contra Gog e seus exércitos. A vitória sobre Gog não vem das mãos de Israel, mas é uma intervenção divina, onde o Senhor derrama chuvas torrenciais, saraiva, fogo e enxofre sobre as tropas inimigas. O relato é vívido, mostrando como os corpos dos inimigos ficarão espalhados por meses, e até mesmo as aves de rapina serão chamadas para se alimentar dos restos. Israel, por sua vez, usará esses restos como combustível por 7 anos. A profecia de Ezequiel destaca a justiça e o julgamento divino, deixando claro que Deus é o defensor de seu povo e o juiz soberano de todas as nações. Já no Novo Testamento, no capítulo 20 do Apocalipse, a referência a Gog e Magog surge novamente, mas agora com uma nova dimensão. João descreve Satanás sendo solto após o milênio e indo enganar as nações para formar um exército numeroso, simbolizado por Gog e Magog, que marchará contra o acampamento dos santos e a cidade amada. No entanto, o exército será destruído por fogo que descerá do céu, e Satanás será condenado ao lago de fogo. Para entender o uso de Gog e Magog no Apocalipse, é fundamental considerar a linha escatológica adotada, pois há várias correntes de interpretação. Antes de aprofundar nisso, é importante voltar à profecia de Ezequiel, já que a referência no Apocalipse parece se basear fortemente nesse cenário. A maioria das diferentes linhas escatológicas concorda com esse ponto. No entanto, os estudiosos apontam que a profecia de Ezequiel apresenta algumas dificuldades interpretativas. A identificação exata de Gog e Magog, bem como dos povos mencionados, gera discussões. Alguns sugerem que a profecia de Ezequiel se refere a eventos históricos do Antigo Testamento, mencionando povos do norte de Israel, como a Síria, Babilônia e Pérsia, que representavam grandes ameaças à nação de Israel.
Outros interpretam que Gog e Magog simbolizam uma oposição mais ampla ao povo de Deus. Alguns comentaristas também sugerem que Ezequiel pode estar se referindo ao poder dos Seleucidas, especialmente sob Antíoco IV Epífanes, inimigo do povo judeu. Outros ainda associam Gog e Magog a nações modernas, incluindo países como a Rússia, no contexto de uma batalha escatológica futura. Algumas interpretações sugerem que Gog e Magog, juntamente com as nações aliadas mencionadas na profecia de Ezequiel, representam nações do Bloco Norte, como Rússia, China, Irã e Índia. Essa teoria surgiu principalmente na metade do século XX, e até mesmo o Japão foi incluído em algumas dessas especulações. Uma interpretação bastante conhecida associa Meshek e Tubal às cidades russas de Moscou e Tobolsk, e o príncipe de Rosh seria considerado o líder da Rússia, que supostamente atacaria Israel no futuro. No entanto, essas são apenas suposições, já que o texto bíblico não fornece clareza sobre esses detalhes. É justamente nesse ponto de silêncio nas Escrituras que surgem as discussões entre as diferentes correntes escatológicas. As interpretações sobre Gog e Magog variam bastante, dependendo da linha escatológica adotada por cada grupo para entender o livro do Apocalipse, especialmente a questão do milênio. A batalha de Gog e Magog, na visão de João, está relacionada ao milênio, o que influencia as diversas correntes de interpretação. Basicamente, existem três principais correntes escatológicas na teologia cristã: o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. No pré-milenismo, que acredita em um milênio futuro na Terra após a segunda vinda de Cristo, a batalha de Gog e Magog é vista como um evento literal. Ela é geralmente dividida em dois episódios: o Armagedon, onde Cristo retorna para derrotar o Anticristo e estabelecer um reinado milenar, e posteriormente Satanás será solto e levará as nações a uma nova rebelião. Nesse cenário, Gog e Magog representam um grande exército mundial que se opõe a Cristo. Alguns, dentro do pré-milenismo dispensacionalista, associam especificamente Gog e Magog a nações como a Rússia ou outras potências do norte, especulando que essas nações formariam a coalizão do ataque final contra Israel. No entanto, é importante ressaltar que o pré-milenismo é uma linha escatológica complexa e fragmentada, com diferentes vertentes que abordam o papel de Israel, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos e a dinâmica do juízo final de maneiras distintas. Por outro lado, o amilenismo interpreta o milênio de maneira simbólica, vendo-o como uma era que representa o período atual da história da igreja, em que Cristo reina espiritualmente através de seu povo. Para os amilenistas, Gog e Magog não são considerados figuras de governantes ou nações específicas, mas sim simbolizam as forças malignas que se levantam contra o povo de Deus ao longo da história. A batalha final de Gog e Magog no Apocalipse 20, para os amilenistas, é vista como a mesma batalha de Armagedon mencionada em Apocalipse 19. Para eles, o Apocalipse não descreve os eventos futuros de forma linear, mas utiliza uma estrutura chamada recapitulação, onde os mesmos eventos são apresentados de diferentes perspectivas. Assim, para os amilenistas, a derrota de Gog e Magog representa a última tentativa do mal de prevalecer contra Deus e seu povo, sendo rapidamente vencida pelo juízo divino. No pós-milenismo, Gog e Magog também são vistos como símbolos das forças mundiais que resistem ao reino de Deus. Mas, ao contrário dos amilenistas, os pós-milenistas acreditam que os cristãos têm um papel ativo na implantação do reino de Deus antes da segunda vinda de Cristo. Para os pós-milenistas, o milênio não é um reinado terreno literal, mas uma era dourada de influência cristã, na qual o evangelho será amplamente disseminado. No final dessa era,
haverá uma rebelião residual contra Deus, simbolizada por Gog e Magog, antes que Cristo retorne para consumar a história da redenção e eliminar definitivamente toda oposição. Apesar das diferenças, as três correntes escatológicas convergem em alguns pontos, como a ideia de que o relato de Gog e Magog representa uma batalha final contra as forças do mal e que o conflito resultará na derrota completa de Satanás e na vitória de Cristo. Além disso, todas reconhecem o papel central de Deus como defensor de seu povo e juiz sobre as forças das trevas. Se você achou esse tema confuso, não se preocupe. O assunto é complexo e há muitos estudiosos competentes que defendem posições diferentes sobre essa questão. Uma boa maneira de lidar com isso é focar nos pontos principais e lembrar que, apesar das diferenças, todas as visões apontam para a vitória final de Cristo sobre o mal. A profecia sobre Gog e Magog, tanto no livro de Ezequiel quanto no Apocalipse, aborda uma luta simbólica entre as forças do mal e o povo de Deus. Mas o que é realmente essencial para compreender essa passagem não está nos detalhes mais complexos e debatidos pelos estudiosos. Antes de tudo, é fundamental entender que a figura de Gog e Magog no Apocalipse remete diretamente à profecia de Ezequiel, que foi proferida durante o exílio dos judeus na Babilônia. Ezequiel falou principalmente aos exilados, assegurando-lhes que, em seu devido tempo, Deus não só defenderia o seu povo, mas também seria reconhecido por todas as nações. A profecia de Ezequiel termina com a declaração de que Deus seria exaltado entre os povos, mostrando que a derrota de Gog não seria apenas uma vitória militar, mas uma revelação divina de sua soberania. Em segundo lugar, é importante notar que, embora Ezequiel tenha profetizado de forma imediata sobre eventos que ocorreriam nos tempos bíblicos, como as opressões dos Seleucidas, a profecia de Gog e Magog não se limita àquele período histórico específico. O Apocalipse, com sua referência a Gog e Magog, amplia o escopo da profecia, sugerindo que ela continua se cumprindo até hoje e se refere não a algumas nações específicas, mas às forças malignas, universais e atemporais que se opõem ao reino de Deus. O Apocalipse descreve pessoas de todos os cantos da terra sendo reunidas sob a influência enganosa de Satanás para se opor a Deus e ao seu povo. Essa é uma modificação importante em relação à profecia de Ezequiel, pois, enquanto no Antigo Testamento Gog é um líder humano que comanda nações do norte de Israel, no Apocalipse é Satanás quem ocupa o papel de comandante, incitando uma rebelião global contra Deus. Porém, é essencial perceber que, em vez de se tratar de uma referência a países específicos como Rússia, China, Irã ou qualquer outra nação moderna, a visão do Apocalipse apresenta Gog e Magog como representações das forças do mal em sua totalidade, que se opõem ao povo de Deus em todos os tempos. Portanto, Gog e Magog personificam uma oposição universal ao reino de Deus, que se manifesta ao longo da história, com intensificação de perseguições e conflitos, culminando no grande confronto final entre Deus e o império das trevas. Se a pergunta fosse sobre qual é o ponto principal da profecia de Gog e Magog, a resposta seria que o foco está na revelação da superioridade do poder e da glória de Deus. Mesmo quando parece que o mundo está em caos e que os inimigos do povo de Deus são poderosos e numerosos, a verdadeira mensagem de Gog e Magog é que os santos podem descansar na certeza de que em Cristo são mais que vencedores. Ezequiel escreveu para uma comunidade exilada e João escreveu para uma igreja perseguida, mas ambos nos lembram que, por mais caótico que o mundo pareça, a história está sendo guiada pela mão de Deus.
O Apocalipse, por exemplo, nos apresenta um cenário de batalha iminente, onde as forças malignas se preparam para atacar. Mas, surpreendentemente, o conflito não é detalhado. João apenas descreve que os inimigos do povo de Deus são consumidos pelo fogo que desce do céu, e Satanás é finalmente lançado no tormento eterno. É importante destacar que, ao contrário de representações populares, como a ideia de uma queda de braço entre Cristo e Satanás, o Apocalipse nos ensina que Deus não tem rivais. A vitória de Cristo é total e sem desafios. A batalha de Gog e Magog, portanto, simboliza a vitória final de Deus, em que os poderes do mal são derrotados e os inimigos do povo de Deus não passam de alimento para as aves de rapina diante do juízo divino. Essa vitória culmina no estabelecimento do novo céu e da nova terra, onde o reino de Deus será plenamente manifestado, e o sofrimento terreno será substituído por paz e justiça sob o reinado de Cristo. Em resumo, a profecia de Gog e Magog nos lembra que, embora o mal se manifeste de diversas formas ao longo da história, no fim, Cristo triunfará sobre todas as forças das trevas e os redimidos viverão eternamente com Ele. Se você tem interesse em aprofundar seu conhecimento na Palavra de Deus, convidamos você a estudar teologia conosco, em um curso totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. Mais informações estão disponíveis na descrição do vídeo e no comentário fixado.